Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Direitos e Responsabilidades. Hoje eu vou começar a conversar com vocês um pouquinho sobre a interface dos recursos hídricos para o abastecimento público. Eu sou a Luísa Castini Borges Burgatti, sou engenheira ambiental e sanitarista, e eu tenho atuação há mais de 10 anos na área de regulação e fiscalização do saneamento básico, principalmente voltado aí para as áreas de abastecimento público, esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, e também na parte de recursos hídricos, normatização e estudos tarifários. Atualmente, né, eu trabalho na Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, como gerente de fiscalização de saneamento. Então, para a gente começar um pouquinho a nossa aula de hoje, é importante a gente lembrar, né, sobre a qualidade da água que a gente vai ter nas nossas bacias hidrográficas. A gente tem duas possibilidades, né, que vão alterar aí as condições da qualidade de água nas bacias hidrográficas. Então, a gente tem, né, os processos naturais, onde a qualidade ela vai ser influenciada pela cobertura vegetal e a composição do solo, principalmente devido aí aos eventos que a gente tem do ciclo hidrológico, como a precipitação, o escoamento superficial, a própria infiltração, né, que vão aí carregar as partículas que existem no solo para dentro do subsolo. E a gente também pode ter, né, dentro das nossas bacias, a própria interferência humana, que vai também afetar a qualidade da água, né? Aí com questões relacionadas à geração de efluentes, a aplicação de defensivos agrícolas, pesticidas, herbicidas, enfim, que também vão carregar essas impurezas para dentro das bacias hidrográficas e dos recursos hídricos. Então, a qualidade da água, né, ela vai ser sempre influenciada pelo uso e ocupação do solo e vai ter uma implicação direta com os usos que a gente vai poder utilizar dessa água nas bacias hidrográficas. E aí, dentro, né, do ciclo hidrológico macro que a gente tem da água, a gente também tem ciclos internos da água, como, por exemplo, o próprio ciclo do saneamento básico, né, onde a água ela vai permanecer na sua forma líquida, mas ela vai ter as suas características alteradas em virtude de cada uma das etapas do abastecimento de água e também do esgotamento sanitário. Então, né, por exemplo, aqui a gente tem um curso do rio, onde tem uma certa qualidade, a gente vai captar essa água, vai mandar para uma estação de tratamento de água, onde a gente vai alterar as características da água, né, o grau de pureza da água, para poder fornecer essa água potável para as cidades, né? E aí, depois que cada um utiliza essa água dentro das suas residências, dentro dos processos industriais, enfim, a gente vai ter essa água, né, transformada em esgoto, onde novamente a gente altera essas características da água, e aí esse esgoto ele precisa então ser tratado, né, numa estação de tratamento de esgoto para poder retornar para dentro das bacias hidrográficas. E aí, novamente, nessa estação de tratamento de esgoto, a gente vai ter, né, vai retornar um pouco a condição com uma melhoria da qualidade da água, tratando o esgoto e transformando em água. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesse sentido é que para todas essas etapas a gente vai precisar ter um gerenciamento adequado desse ciclo, né? Exatamente para a gente conseguir manter a qualidade da água desejada para os diversos usos dentro da bacia hidrográfica. Então, entrando mais a fundo, né, no sistema de abastecimento de água, a gente vai ter a qualidade, então, dos mananciais, né, dos mananciais de captação. E aí, o manancial de captação, ele é qualquer fonte de água, seja superficial ou subterrânea, que é passível de ser destinada para abastecimento público, obviamente após um tratamento, né? E aí a gente tem diversos componentes que vão alterar o seu grau de pureza. E o que afeta, né? O que afeta a qualidade da água desses mananciais? Então, a gente tem, né, a presença de matéria orgânica em decomposição, a gente pode ter o despejo de efluentes, seja doméstico, seja industrial, a próprio despejo da drenagem pluvial, né, que também pode afetar aí a qualidade da água, a presença de partículas no solo, o uso de agrotóxicos e fertilizantes, enfim, a gente tem várias questões que podem afetar essa água. E aí, como a gente pode ver aqui na imagem, né, a gente tem a diferença entre
uma água bruta, que a gente tem um aspecto um pouquinho mais turvo, e também a água tratada, onde a gente passa por esse tratamento e remove essas impurezas, tornando a água potável e segura para o abastecimento público, né? E aí essas impurezas, elas vão alterar as características físicas, químicas e biológicas da água e elas precisam ser removidas para garantir a segurança no abastecimento público. Então, quais são essas impurezas que a gente tem presente aí nos nossos mananciais? Começando, então, pelas características físicas da água, né? A gente tem a presença de sólidos e gases que estão presentes na água. E aí, esses sólidos, né? Eles podem ser dissolvidos, então, são partículas de menor dimensão, né? Onde a gente consegue ver aqui nessa figura, que são partículas aí de diâmetro menor do que 0,001 micrograma. E a gente tem também partículas em suspensão, que são partículas de um diâmetro maior, né, que podem ser aí a partir de 1 micrograma. E aí, nesse sentido, a gente tem questões como algas, protozoários, bactérias, enfim, que fazem parte das partículas em suspensão. E no meio, né, entre essas duas classificações, a gente tem também as partículas coloidais representadas aí pelos vírus e algumas bactérias. E aí, como é que a gente identifica, né, essas características físicas? A gente tem diversos parâmetros da qualidade da água que podem identificar essas características, e para a qualidade da água, eu elenquei aqui 3 parâmetros físicos que são realmente os mais importantes. Então, a gente tem, né, a cor, que ela está relacionada com a presença dos sólidos dissolvidos na água, né? Então, muito relacionado aí a parte da decomposição de matéria orgânica, principalmente pela presença dos ácidos úmicos e fúlvicos, e também a presença de ferro e manganês. A gente tem também o parâmetro turbidez, que vai representar os sólidos suspensos na água, né? Então, muito relacionado com as partículas de rocha, de argila, e também essa presença dos micro-organismos. E a gente tem a temperatura, que está relacionada com a intensidade de calor, e ela é importante, né, para o estudo da qualidade da água, porque ela pode afetar aí diversas reações biológicas e químicas, né, e também a solubilidade dos gases. Bom, partindo agora para as características químicas, né, então a parte química está relacionada com a presença de matéria orgânica e matéria inorgânica na água. Então, a matéria orgânica é representada aí pelas proteínas, carboidratos, material em decomposição, e o material inorgânico pelos sais e pelos metais. E como é que a gente identifica essas características, né? A gente também tem diversos parâmetros químicos da qualidade da água. Dentre eles, posso citar para vocês, então, o pH, né, que está relacionado com o potencial hidrogênio iônico, que vai relacionar a concentração de íons H+ na água, né? Então, vai indicar aí uma condição de acidez, de neutralidade ou de alcalinidade da água. Então, lembrando aí que o pH ele vai de 1 até 14, e né, na metade dele, no 7, a gente está indicando uma neutralidade, abaixo de 7, uma condição de acidez, e acima de 7, uma condição de alcalinidade. E a própria alcalinidade, né, também é um parâmetro que a gente avalia, porque ela está relacionada com a capacidade de neutralizar ácidos, ou seja, né, resistir a mudanças de pH. E aí, nesse sentido, a gente tem alguns constituintes, né, como os bicarbonatos e os carbamatos também. Outro parâmetro que a gente tem, a presença de ferro e manganês, né, que são metais que estão presentes, podem estar presentes na água, né, devido à dissolução de alguns compostos no solo. A gente tem também os cloretos, que é o próprio íon cloreto também advindo da dissolução de sais. Os nutrientes bem comuns que a gente encontra, que são o nitrogênio e o fósforo, que eles estão relacionados, né, ao processo de crescimento de algas, né, e aí quando a gente tem esse crescimento muito exacerbado, a gente tem o fenômeno de eutrofização, então também é importante a gente conhecer, principalmente o nitrogênio, né, porque ele pode indicar aí um grau de poluição mais recente na água, quando a gente encontra a amônia, né, na água, ou quando a gente encontra o nitrato, significa que é uma poluição um pouco mais remota. Questões também de oxigênio dissolvido também é um parâmetro bem importante, principalmente para os micro-organismos, né? Porque a gente precisa de oxigênio para os micro-organismos aeróbios sobreviverem na água, e a ausência, né, do oxigênio pode indicar também problemas de poluição.
Questões relacionadas com metais, né, também é um parâmetro químico importante. Então, os metais são micropoluentes inorgânicos, né, eles podem se acumular na cadeia alimentar, então também é importante a gente monitorar. O próprio detergente, né, que é o uso que a gente utiliza nas cidades, então indica também, se você encontra a presença de surfactantes, que seriam os detergentes na água, indica aí também uma poluição da qualidade da água. E os agrotóxicos também, né, indicam aí uma presença de poluição. E fechando essa questão das impurezas da água, a gente tem também as características biológicas, né, que vão estar relacionadas com os micro-organismos que estão presentes na água, como, por exemplo, bactérias, algas, fungos, protozoários, vírus, e que podem, então, serem causadores de doença. E como é que a gente identifica, né, essas características biológicas? Existem alguns bioindicadores em que a presença desses micro-organismos na água indicam, né, um grau aí de poluição. E aí, para a qualidade da água, a gente tem bem comum, né, a gente avaliar a questão dos coliformes totais e a Escherichia coli, que são bactérias aí que indicam um grau de poluição, a presença, né, de despejos das cidades dentro da água. Então, como é que é a forma física preponderante, né, desses principais parâmetros? Então, a gente conversou aqui, né, sobre parâmetros físicos, químicos e biológicos e como que eles estão presentes na água, seja em suspensão, dissolvidos ou por gases, né? Então, deixo aqui para vocês depois darem uma olhadinha nessa tabela. E aí a gente chega numa dicotomia bem importante, né? Que a gente tem a qualidade da água existente, que é aquela que vai ser em função do uso e ocupação do solo, e a gente tem a qualidade da água que a gente deseja, que a gente precisa, né, para poder propiciar os usos múltiplos da bacia hidrográfica. Então, isso hoje ele está normatizado por uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, a resolução do CONAMA 357 de 2005, que vai definir, né, quais são as classes de enquadramento das águas em todo o território nacional. Então, as águas elas são divididas em águas doces, né, com uma salinidade menor do que 0,05%, águas salinas, que tem uma salinidade maior que 0,3%, e as águas salobras, que ficam aí nesse intermediário. E aí, considerando essas três divisões de água, a gente vai ter 13 classes de enquadramento das águas no território nacional. E cada uma dessas classes, ela vai corresponder a uma determinada qualidade que vai precisar ser mantida na bacia, né, no curso hídrico, para poder propiciar esses usos preponderantes. Então, quando a gente fala de abastecimento de água, né, a gente tem geralmente utilizado as águas doces, né? E aí a água doce ela é dividida em 5 classes, onde eu tenho a classe especial, que é a classe com uma melhor qualidade que eu vou precisar manter. E aí, obviamente, eu vou ter usos mais exigentes para essa classe. E a última classe, né, a classe 4, é a água de pior qualidade, onde eu vou ter usos menos exigentes, né, como, por exemplo, o despejo de efluentes, navegação, enfim. E o abastecimento humano, ele é considerado o uso mais nobre da água, né, porque ele precisa de satisfazer diversos critérios de qualidade, que são os padrões de potabilidade, para considerar uma água segura para ser abastecida à sua cidade. Então, qual que é a qualidade requerida, né, para o abastecimento público? Então, é uma água isenta de substâncias químicas que são prejudiciais à saúde, isenta de micro-organismos também, que podem ser prejudiciais à saúde. Ela precisa ser adequada para o uso doméstico, né, então, para ingestão, para preparação de alimentos e para higiene pessoal, ela precisa estar adequada para o consumo, né? É uma água que tenha baixa agressividade e dureza e ela também seja esteticamente agradável, né? Então, eu tenho baixa turbidez, baixa cor e também sabor e odor adequado para ingestão. E aí, voltando para o CONAMA, né, onde a gente tem as classes de enquadramento, como vocês podem ver aqui, a gente tem entre os usos múltiplos da água doce, a gente tem aqui o abastecimento para consumo humano. E aí, quando eu tiver uma classe especial, eu vou precisar aplicar um tratamento de desinfecção.
Se eu tiver uma água de classe 1, eu preciso aplicar um tratamento simplificado. Classe 2, um tratamento convencional. Classe 3, um tratamento convencional ou então avançado. E classe 4, eu não posso utilizar essa água para abastecimento público, né? E aí, para isso, considerando, né, toda essa qualidade da água dos mananciais e qual que é o tipo de tratamento requerido, eu vou precisar passar por cada uma das etapas de tratamento para tornar a água potável. E aí a gente tem hoje, né, um padrão de potabilidade que é definido pelo Ministério da Saúde a nível nacional, e também eu posso ter padrões mais restritivos definidos pelas autoridades de saúde estaduais, municipais e do Distrito Federal. Então, para essa aula de hoje, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu deixo aqui uma sugestão de referência, né, principalmente para uma leitura da resolução do CONAMA 357, e também a gente tem um livro bem interessante do Marcos von Sperling, que se chama Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de Esgoto, que fica aí de recomendação, de sugestão de leitura. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.